Começa agora, Momento Negócio, com Renata Guedes. Oi, pessoal, bom dia, sou Renata Guedes. Estou falando aqui hoje de Igaraçu, Pernambuco, com o coração na mão, porque aqui também está chovendo muito, né? A internet está muito instável, mas eu espero que até o final do programa dê para vocês nos ouvirem com tranquilidade. Hoje nós vamos falar sobre como se recuperar dos danos causados pelas fortes chuvas. E eu quero primeiro agradecer a toda a equipe do Tribuna Livre pela cobertura que está sendo feita desse momento de Alagoas, né? Eu, como cidadã miguelense, fiquei com o coração na mão. Meus pais ainda moram em São Miguel dos Campos, né? E assim, graças a Deus, moram na parte alta, não foram atingidos, mas a gente sabe que foi uma situação, que está sendo uma situação muito difícil. Tenho amigos, inclusive, que perderam seus negócios, né? Mas com fé em Deus vão se recuperar. E hoje a gente trouxe algumas informações sobre como se recuperar desses danos causados pelas fortes chuvas. Então, a gente precisa começar dizendo que Alagoas já passa de 18 mil número de desabrigados e desalojados por conta das fortes chuvas em Alagoas. Isso representa um número expressivo, dado em consideração que Alagoas é um estado muito pequeno, né? E então isso causa um problema gigantesco a longo prazo. Então, a gente precisa também explicar as diferenças entre a situação de emergência e o estado de calamidade. Então, situação de emergência, ela é decretada quando o comprometimento da cidade e da população é parcial, né? É quando a crise é menos grave e ainda não afetou completamente a população. Já o estado de calamidade é o comprometimento substancial, né? Atinge os bens ou as condições de funcionamento da cidade, sendo a crise mais grave e já tendo afetado os cidadãos, né? Então, é bom a gente tratar também sobre essas diferenças. Ainda não se tem dados sobre a quantidade de negócios que foram atingidos direta e indiretamente pelas fortes chuvas em Alagoas, mas eu acredito que nos próximos dias esses dados já serão divulgados, visto que algumas cidades já estão se mobilizando em virtude das suas associações comerciais municipais para fazer esses levantamentos que são importantes para todo o setor de Alagoas, até para justificar ao governo do estado as condições mesmo que estão as cidades e como as medidas poderão ser tomadas para a reativação do comércio. Eu trouxe alguns exemplos, eu não sei se está passando a apresentação, porque realmente eu estou fazendo pelo 3G, mas eu trouxe um exemplo de Jequiá da Praia, em que a pessoa fala assim: eu tenho uma lojinha que está ilhada, a gente não pode trabalhar por conta da água, que é muito grande ainda na chuva, ainda na rua. Tem mais ou menos 5 ou 6 anos que ele trabalha nesse local, né, e nunca tinha visto isso. Então, é uma novidade para todo mundo. Eu tenho 30 anos e eu não lembro da época que São Miguel teve uma forte cheia nesse sentido. Eu acredito que 2010 tenha sido uma situação muito difícil, 2017 também foi muito difícil, mas na magnitude que se aconteceu esse ano, eu não sei realmente se isso já havia acontecido. Então, por causa desses fortes estragos, 7 cidades já decidiram que não vão realizar o São João, né, que as festas que já estavam sendo previstas. Então, esses danos que foram causados pelas chuvas, eles geram várias implicações. Para os comerciantes que já tinham se preparados para essas festas, acaba sendo ainda mais difícil, já que o possível capital de giro que estaria alocado, né, para ser vendido nesse momento, ele foi comprado, e aí você se depara com a tragédia nessa magnitude, que você precisa limpar lojas, você precisa pintar, você precisa, né, construir tudo do zero, ou às vezes só trocar o material interno, mas é uma situação muito difícil. Então, para isso, o governo federal, na pessoa do ministro, veio até Alagoas, né, sobrevoou algumas cidades, conseguiu analisar a situação de São Miguel dos Campos e Rio Largo, que são as cidades, até então, até esse primeiro decreto do dia 27, as cidades mais atingidas, e foi disponibilizado no primeiro momento 2,5 milhões para saídas emergenciais. O que são isso?
são recursos que são disponibilizados para contratar caminhão, para que as pessoas que estão em área de risco possam se mudar para algum local ou ir para algum abrigo seguro fornecido pela prefeitura. Esse dinheiro será usado para compra de cesta básica, para compra de água, para compra de material de limpeza, até para compra de roupas, em alguns sentidos, dependendo da necessidade, né, caso as doações não aconteçam. Então, esse primeiro volume de dinheiro, eles são disponibilizados e eles são direcionados exclusivamente para a situação emergencial, garantir que a população saia da área de risco, vá para o abrigo, e neste abrigo consiga condições de se restabelecer psicologicamente para voltar para suas casas quando o período de chuva passar, ou para ir para uma outra residência, a depender de quais serão as condições do município, né? Então, é importante que a gente também deixe claro que essa primeira medida emergencial de 2,5 milhões, ela não é o recurso total que vai vir para essas chuvas, é um recurso direcionado para esse primeiro momento, que é o emergencial. E aí, eu elenquei aqui 6 pontos, né, para que você comece, de fato, a sair dessa zona de desconforto, a toda essa situação. Então, o primeiro ponto é você se manter calmo e procurar um abrigo seguro, né, para você e para a sua família. Isso é muito importante. Mantenha a sua família segura, esteja seguro. Então, depois você liga para todos os seus funcionários e procura saber a situação deles. Baseado nas situações deles, se possível, anota a situação deles, porque você, como empresário, você também tem uma responsabilidade em torno dessa família, também do seu funcionário. Então, é importante que você mantenha calma, procure abrigo, ligue para os seus funcionários, peça para eles manterem a calma e também procurar um abrigo. O segundo ponto é fazer um levantamento de todas as suas perdas. Esse é um ponto muito importante para o seu negócio. À mão mesmo, não precisa de coisa muito chique. Faça um levantamento de tudo que você perdeu e atribua valor a cada item, tá? Cada item que você perdeu, foi um móvel que custou R$ 300, coloca lá. Foi uma cafeteira que custou R$ 50, coloca lá. Isso vai te dar noção do prejuízo que você teve. E quando os novos recursos chegarem à cidade, que eu acredito que vão chegar novos recursos à cidade para restabelecer o comércio, você vai ter como mostrar para a prefeitura tudo que você perdeu. Seja honesto também nesse ponto. 3, espere a equipe da prefeitura e entregue seu levantamento de perdas. A Prefeitura de São Miguel dos Campos já está fazendo esse levantamento de perdas. As prefeituras das outras cidades provavelmente também já iniciaram. Então, é importante que você tenha esse levantamento. E caso seja possível, você já faça uma cópia das notas fiscais dos produtos atingidos, porque pode ser que seja exigido essas notas fiscais. Então, é importante que você faça esse levantamento, todos os pontos mesmo, tudo que você perdeu, atribua esse valor e, se possível, já faça essa mobilização para conseguir as notas fiscais dos produtos que foram atingidos. Quarto ponto, tenha paciência com esse momento. Eu sei que é um momento muito difícil, que você vai precisar buscar alternativas fora do seu conhecimento, né? Que ninguém está preparado para uma tragédia dessa. Mas, acima de tudo, espere o alerta vermelho para chuvas passar completamente, espere o risco de chuvas passar, volte ao local, limpe completamente o seu negócio, repense o seu negócio, tire fotos de um local limpo para você pensar com mais calma quando você chegar em casa o que você vai fazer. E, claro, se você precisar ir ao banco, você precisa também mostrar as fotos do seu local limpo, porque ele pode ser usado como garantia no pedido de empréstimo, tá? O quinto ponto é não pegue empréstimos ainda. Como a água ainda tende a subir, alguns alertas de chuvas ainda estão disponíveis, é importante que você tenha paciência, não pegue empréstimos ainda. Algumas linhas de créditos específicas para esses empresários que foram atingidos pelas fortes chuvas devem surgir em breve. Então, espere o momento certo. Espere mais um pouquinho, que com certeza os bancos já estarão divulgando aí nas cidades atingidas quais são as linhas de créditos disponíveis e qual é o tempo para começar a pagar.
Quando essas linhas de crédito estiverem disponíveis, você precisa analisar completamente as condições de parcelamento, a taxa de juros e o tempo para começar a pagar, tá? Porque você vai também precisar de um tempo até faturar. Então, procure o banco que o seu negócio já possui conta. Isso é importante porque esse banco, você já tem um relacionamento, esse banco já sabe quanto a sua empresa fatura, então ele pode oferecer melhores condições para que você pegue esse empréstimo, tá? O sexto ponto é um ponto mais estratégico, que é a questão da venda online. Quase todo mundo já está sabendo que Alagoas está passando por situações difíceis. Então, se você tem um negócio e seu negócio é uma venda de produto que não foi atingido pelas chuvas, você pode começar um movimento nas redes sociais, publicando você mesmo, contando sua história, contando a história do seu negócio, como vocês foram atingidos pela chuva, tá? E vocês podem estar divulgando como as pessoas podem fazer para ajudar vocês. E pode começar por apelar publicamente nas suas redes sociais, postando a sua situação, a situação do seu negócio, publicando como as pessoas podem te ajudar, mais uma vez, e que essa ajuda pode vir pela compra do produto que não foi atingido pela chuva. Caso o produto tenha sido atingido pela chuva, mas ainda dá para utilizar, você precisa divulgar que esse produto foi atingido pela chuva, por isso, possivelmente, ele vai ter um valor mais abaixo, tá? Mas você precisa fazer essa venda. E, claro, quando você for entregar essa venda para o cliente, por favor, agradeça a cada cliente, né, com um recado individualizado, e lembre a ele que, ao comprar esse produto, ele não está só ajudando um negócio, mas ele está ajudando a família a se fortalecer. Então, eu encerro aqui avisando para vocês que o meu apoio, minhas orações estão todas com vocês. Tem sido um momento muito difícil para Alagoas, mas a gente está procurando aqui alternativas para que você possa sair de forma mais segura dessa situação, né? Álvaro, você tem alguma pergunta? Muito importante essa dica que você deu para que todos os empresários, comerciantes, lojistas, prestadores de serviço também façam esse levantamento, né, das suas perdas. E muito importante essa observação que você fez. Se tiverem nota fiscal, fica muito mais seguro, né? Fica muito mais tranquilo de você apresentar. Então, são esses comerciantes e esses empresários se anteciparem, não esperar que a prefeitura venha cobrar isso de vocês. Dependendo do que aconteceu no imóvel onde funcionava o seu negócio, você já pode começar esse levantamento agora. Se você já fez a limpeza, se você já tem o balanço, né, daquilo que você perdeu, da mercadoria que você perdeu, é importante que você possa listar isso, que você possa, como a Renata falou muito bem, dar um valor, né? Se for imóveis que foram perdidos, mesmo que tenham sido imóveis que já estavam sendo usados há algum tempo, mas ele tem ali um valor, que você possa notificar tudo isso para quando a prefeitura vier pegar esse levantamento, você já ter esse levantamento em mãos, com cópias, com tudo direitinho, o mais organizado possível que você possa. Eu acho que isso é muito importante. Uma coisa que eu tenho falado aqui no programa, Renata, é que a gente vê, quando acontecem essas catástrofes, a gente vê ministros, presidente da República, governadores, secretários, vem todo mundo na cidade, e é tanto milhão que é liberado, é 1 milhão, é 2 milhões, é 3 milhões, e a gente, infelizmente, não vê, pelo menos eu vejo muito pouco, isso chegar realmente lá na ponta, né? Então, eu espero que dessa vez, né, todos esses valores que estão sendo ditos aí pelo governo federal, pela União, já tiveram ministro, já teve aqui em São Miguel dos Campos, depois das enchentes, na nossa capital, nas outras cidades que foram atingidas, que esses recursos realmente cheguem, né, e que atendam a população de um modo geral, mas atendam também o comerciante, né? Atenda aquele empresário que gera 1, 2, 3, 4, 5 empregos, né? Que está numa situação difícil. A gente tem alguns amigos empresários que estão dormindo com remédio, porque estão sem saída. Então, a gente precisa dar essa saída, a gente precisa viabilizar essa saída, né, Renata? Então, as dicas que você deu aqui foram muito interessantes. Eu quero colocar, inclusive, o Tribuna Livre,
A própria Renata, que se mostra muito disponível para qualquer dúvida que os comerciantes tenham, tirem com a gente, os empresários tenham, tirem com a gente e tirem com você, né, Renata? Nós estamos completamente à disposição, minha equipe, somos 12 consultores, estamos à disposição para tirar essas dúvidas, é só entrar em contato com a gente. Um outro ponto que você falou muito importante, Álvaro, é sobre a disponibilização desses recursos e que ele seja realmente direcionado para quem mais precisa. Eu quero fazer um apelo, tá, a todos os vereadores dessas cidades que foram atingidas. Saiam do Instagram e vão atender a população. A população precisa de mãos, a população precisa de braços, a população precisa de carro, a população precisa de comida, precisa de água. A população não precisa de vídeo. Ela não precisa que você pergunte qual é a dor de perder um ente querido, porque todos nós sabemos a dor de perder um ente querido. O Covid veio para nos mostrar que a vida é muito efêmera. Então, a gente precisa dar valor a esses momentos. Então, se você está na posição de ajudar, disponibilize o seu instituto, a sua casa, a sua garagem, o seu patrimônio, né, o que tiver à sua disposição, já que você colocou sua vida em função do povo, ao se candidatar a um cargo público, que você realmente faça isso agora, nesse momento tão difícil da cidade, e que deixe seu celular no bolso, que deixe sua câmera em casa, tá? Porque a população precisa de ajuda, não precisa que você pergunte como eles estão se sentindo. Eu me senti muito incomodada, Álvaro, ao ver assim, o Instagram de alguns vereadores da cidade provando o que estavam fazendo. Ótimo quando o sentido é nos ajudem também, mas às vezes a conotação é vou me candidatar ano que vem e quero o seu voto porque eu estou lhe dando uma cesta básica. A população ela não precisa só de uma cesta básica. A população está precisando de água, de roupa, de transporte, de moradia segura. E essas tragédias, a gente sabe que elas, em alguns lugares, elas já são anunciadas. Não estou falando de São Miguel dos Campos, porque subir o nível do rio é uma coisa que ninguém espera. Até porque em 2017 houve uma grande obra para proteção, né, dessa região. E, infelizmente, é uma subida de nível de rio. Mas, para a população que mora em costas, é uma tragédia anunciada, porque a análise do solo existe para garantir que a população fique segura também nessas encostas. E já existem inúmeras inovações que podem fazer a proteção dessas pessoas, dessas famílias. Então, eu quero encerrar por aqui, eu já estou muito emocionada com isso, dizendo que estou à disposição, minha equipe está à disposição. Não estou em São Miguel dos Campos, porque realmente tenho trabalho aqui fora do estado, mas a gente está à disposição. Quando essas linhas de crédito chegarem, eu vou explicar para vocês como é que funciona e vou colocar a minha equipe à disposição para tirar dúvidas também. Vamos viabilizar aí, junto com a Tribuna Livre, se a gente vai fazer uma questão presencial para atender esses empresários presencialmente ou se a gente vai fazer de forma online. Mas nós não vamos deixar vocês sem essa assistência, com certeza. Bom, que bom. O seu pensamento é muito parecido com o meu. Minha equipe, inclusive, está percebendo, eu estou muito recolhido, mas porque eu acho terrível você usar a situação que a população está passando para você se vangloriar, para você se colocar como salvador da pátria, né? Isso é terrível. Eu não concordo, eu não tiro foto com ninguém que esteja numa situação difícil por causa disso, né? A pessoa já está passando por aquilo tudo. Eu acho que alguns utilizam essas imagens, né? Isso é muito triste. Eu imagino a situação daquela pessoa que está passando por essas necessidades e se vê aí fotografada para servir aí de divulgação de Instagram, de qualquer candidato que seja, né? Então, concordo em número, gênero e grau no que você disse. E o que a gente puder fazer, ontem fui para Campo Alegre, porque algumas igrejas evangélicas de lá me chamaram, estão com muito material para ser doado, e a ideia deles é essa mesma que você acabou de dizer, é fazer a doação a quem precisa. Não precisa filme, não precisa fotografia, não precisa nada disso, é atender as pessoas que precisam. E as pessoas aqui de São Miguel e de outras regiões estão precisando de coisas simples, água mineral, material de limpeza, material de higiene. Lá ontem compraram várias caixas de água sanitária, cueca, calcinha, que
que é uma coisa que a gente não imaginava, mas está precisando demais. Então a gente amanhã deve estar indo buscar esse material lá na cidade de Campo Alegre, dessas igrejas que se juntaram, e esse pessoal vai vir para fazer a entrega àquelas famílias que precisarem. Importante de você colocar à disposição, eu me comprometo de conversar com a ACEM, com a diretoria da ACEM, para a gente estudar aí um momento de ter esse tempo de atendimento aí para os comerciantes que foram atingidos. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que você está em Pernambuco, a coisa está muito séria, né? Aí onde você está, Igaraçu, eu conheço também, é uma região que tem muitos rios, né? Então, cuidado, Deus abençoe você aí, tudo de bom. Quando você voltar, a gente vai estar junto aqui. Então, muito obrigado pela sua participação, Renata, mais uma vez no Tribuna Livre. Muito obrigada, um abraço para toda a equipe.